Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, Tropa de Elite 2, tudo bem com vocês? Pois sim, hoje, dia 27 de maio, eu, professora Elis, estou aqui para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá? Bem, na aula anterior, nós trabalhamos com concordância verbal, aquela que se dá entre o sujeito e o verbo. Lembrando que esse sujeito, ele pode ser simples ou composto. Simples, aquele que só tem um núcleo, seja ele singular ou plural. E composto, aquele que tem dois ou mais núcleos, né? Consequentemente, se eu tenho um sujeito composto com dois núcleos, eu vou ter um verbo no plural. Mas se eu tenho um sujeito simples, eu tenho que fazer a concordância de acordo com o número. Se o meu sujeito está no singular, verbo no singular. Se o meu sujeito está no plural, verbo no plural. Ok? Bem, na aula anterior, deixei para vocês 4 questões, né? A primeira delas, questão 40 da UFRJ, que diz assim: assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância verbal. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, vamos frisar. Só uma concordância, ou seja, ou vai estar no singular, ou vai estar no plural, mas não as duas ao mesmo tempo, tá? É o caso aqui, ó, vamos olhar, letra A. A maioria das pessoas aqui não sabe do que fala. Quem é o sujeito? A maioria das pessoas. Ah, Elis, eu lembro disso, foi o nosso primeiro caso especial. A maioria é o sujeito formado por substantivo coletivo. A maioria podia ser a maioria dos alunos, a maioria dos professores, a maioria dos profissionais, mas eu disse a maioria das pessoas. Então, são regrinhas diferentes, olha. Substantivo coletivo pede verbo no singular concordando com ele. Mas nesse caso, como o coletivo está especificado, o meu verbo tanto pode ficar no singular como no plural. Não é o que a questão está pedindo, então a alternativa A está errada. A letra B, eu tenho um sujeito composto. Olha. Eu tenho um e outro protestaram contra a matança. Um é um elemento, outro é outro elemento, e ambos estão ligados pela conjunção i. Meu sujeito é composto, gente. Eu tenho 2 elementos. Isso me dá plural. O meu verbo, obrigatoriamente, olha, tem que ficar no plural, concordando com esse sujeito. A alternativa, então, correta, eu só tenho essa forma de fazer a concordância, então é a letra B. Ah, Elis, na letra C eu fiquei confuso. Alguém aí deve ter marcado a letra C, olha. Defendiam o meio ambiente, a igreja e o vigário. Quem é o sujeito? O meio ambiente, a igreja e o vigário. Quantos elementos? Meio ambiente é um, a igreja é outro, vigário é outro. 3 elementos e interligados pela conjunção i. Gente, eu tenho um sujeito composto. Foi o que a gente acabou de ver. Sujeito composto, eu tenho que ter o verbo no plural. Mas, nesse caso, o meu verbo está antes do sujeito composto. Eu tenho 2 formas de fazer a concordância. A primeira é pelo plural, que é a lógica, né? E a segunda é concordando com o termo mais próximo, que é meio ambiente no singular. Então, eu poderia ter defendiam ou defendia. Então, não é a letra C. A letra D, o mesmo caso. Não faz falta nenhuma o eucalipto e os cupins. Quem é o sujeito? O eucalipto e os cupins. De novo, substantivo, sujeito, perdão, com 2, olha, 2 elementos, eucalipto e cupins. Substantivo aqui, composto, né? Sujeito composto por 2 elementos. Se é composto, está interligado, inclusive, pela conjunção i, olha. O meu verbo pode ficar no plural, lógico, porque a concordância é mais coerente, mas ele aqui está no singular. Por que está no singular? Porque está fazendo a concordância com o termo mais próximo, porque ele está antes desse sujeito. Letra E, iam dar 6 horas no relógio da praça. Ah, Elisa, eu lembro uma concordância com número. Lembram disso? Hora, distância e data. O meu verbo faz a concordância com o numeral, mas é só caso do verbo ser, amores. Nesse caso aí, iam dar 6 horas ou ia dar 6 horas, ambos estão corretos, também não está de acordo com o enunciado, tá? Questão 40, então, letra B.
Questão 41 do IBGE diz assim: assinale a opção em que há concordância inadequada. Gente, onde é que há erro? Vamos olhar. Na letra A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. A maioria dos estudiosos é o meu sujeito que está especificado. Quando está especificado, singular ou plural, o meu verbo pode ter. Nesse caso, a maioria dos estudiosos acha, no singular, poderia ser acham no plural. Letra B. A maioria dos conflitos, olha de novo o meu sujeito, a maioria dos conflitos, foram resolvidos. Meu coletivo deveria estar com verbo no singular, mas como está especificado, verbo no singular ou no plural. Poderia ser a maioria dos conflitos foi ou a maioria dos conflitos foram. Então, também não está inadequada. Alternativa C. Deve haver bons motivos para a sua recusa. Quem é o verbo aqui, gente? Olha aqui, ó. Deve haver uma locução verbal com o verbo haver. Meu sujeito, bons motivos. Amores, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Quando o verbo haver tem o sentido de existir, não forma plural. Nunca. Olha só, você tem muitos alunos aqui. Quem é o sujeito? Muitos alunos, não é plural, mas você diz você não diz ão. Eu nem concebo a ideia de dizer ão. Eu acho que ninguém fala isso, né? Então, verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Então, aqui, ó, está no singular, verbo haver, né? Mesmo meu sujeito estando no plural. Concordância correta. Letra D. De casa à escola é 3 quilômetros. Agora sim, verbo ser, fazendo a concordância com distância, hora ou data. O que é que pede? Concordância deveria ser com o numeral. Então, a alternativa inadequada é a letra D. Ok? Letra E. Nenhuma nem outra questão é difícil. Nenhuma nem outra. Há um critério aí de exclusão. É como se o meu sujeito estivesse no singular. Verbo no singular, tudo correto. Vamos à próxima? Bom, questão 42 pede que a gente faça a leitura de um período. O período diz assim: a letra das composições musicais contemporâneas refletem com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Período longo, né, gente? Quanto mais longo o período, mais longa for a sua frase, você tem que tomar cuidado, porque são muitos termos, né, para fazer a concordância adequada. Vamos olhar onde é que estão os verbos, então. Deixa eu pegar uma caneta. Primeiro verbo, a letra das composições musicais contemporâneas refletem com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando, locução verbal. Tenho duas orações, tá? Porque eu tenho dois verbos. Vamos olhar. O primeiro verbo concorda com quem? A letra das composições musicais contemporâneas refletem. O que refletem? A letra, né? Então, olha primeiro aqui, ó. O meu verbo refletem está se referindo à letra. É a letra que reflete. Então, esse M aqui, ó, já está inadequado, certo? O verbo deveria estar no singular. Vamos para o próximo. Os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Quem está enfrentando? O Brasil. Então, o está enfrentando aqui, ó, concorda com o Brasil no singular. O verbo aqui está correto. Ele pede na questão, apresenta uma incorreção gramatical. Gente, onde é que eu tenho a gramática de forma incorreta? É entre os termos letra e refletem. Aqui na letra E. Ok? Vamos para a questão 43, que diz assim: indique a opção correta no que se refere à concordância verbal. Letra A. Haviam muitos candidatos esperando a prova. Amores, já vimos, olha. O meu sujeito aqui é muitos candidatos, mas eu estou trabalhando com o verbo haver. Haver no sentido de existir não faz plural. Existir faz. Existem muitos candidatos. Mas o verbo haver não, tá? Tem que ser havia, não existe haviam. É o mesmo no presente. Há muitos candidatos, não existiam, tá? A alternativa A está incorreta. Letra B, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Seria choveram, né? O verbo aqui perderia o plural.
Faz muitos anos que que a equipe do IBGE não vem aqui. Faz é o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, indicando tempo. Verbo fazer, então, não vai para o plural, tá? Então, aqui na letra C, eu tenho a opção correta. O verbo está empregado no singular, porque tem a questão do tempo transcorrido. Letra D, bateram 3 horas, seria o correto. E fui eu que abriu. Lembram que quando eu tenho o pronome que, ainda não tinha caído nada com ele, né? A concordância é feita entre os termos, o elemento aqui, ó. O sujeito é eu, seria eu abri e não eu abriu. A alternativa correta, então, letra C. Espero que vocês tenham acertado, amores. Assunto fácil de concordância verbal, só que exige muitos cuidados, porque muitas regrinhas, né? Um beijo para vocês e até a próxima.